No final do século XVIII, o Brasil vivia sob o pesado domínio de Portugal. A Bahia, um dos maiores centros econômicos do país, estava marcada pela desigualdade, pela opressão e pela exploração de sua gente. Mas naquele ano, de 1798, um grito de liberdade estava prestes a ecoar nas ruas de Salvador. A Bahia, rica em açúcar e tabaco, era também um lugar de profundas desigualdades. Enquanto a elite portuguesa controlava a economia e a política, a maioria da população, composta por negros, mulatos e pobres, sofria. A estrutura social da Bahia era rígida e desigual. A grande maioria da população era formada por pessoas negras e mestiças, que viviam em condições extremamente precárias. No entanto, as ideias iluministas que pregavam liberdade, igualdade e fraternidade estavam ganhando força, principalmente após a Revolução Francesa e da América. Esses ideais começaram a ser disseminados entre intelectuais, soldados e trabalhadores urbanos na Bahia. As ideias da Revolução Francesa e da luta pela liberdade foram cruciais para que movimentos como a Conjuração Baiana surgissem. Essas ideias inspiraram não apenas os mais educados, mas também os trabalhadores e os pobres. Em 1798, um grupo de artesãos, soldados e pequenos comerciantes se uniu para formar uma conspiração contra o governo português. Entre eles estavam muitos alfaiates, que eram figuras chaves no movimento, por isso o nome Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Baiana tinha objetivos claros: a independência do Brasil, a abolição da escravidão e a criação de uma sociedade mais igualitária. Era um movimento social, anticolonial e também antirracial. A conspiração ganhou força entre os setores mais pobres da sociedade baiana. Artesãos, como os alfaiates, soldados e até pessoas escravizadas, participaram da revolta, espalhando ideias de liberdade por Salvador. A participação de negros e mestiços foi essencial para a Conjuração. Era uma tentativa de liberdade não apenas política, mas também racial, pois muitos dos conspiradores eram escravizados ou descendentes de africanos. Como tantas outras revoltas, a Conjuração Baiana foi traída. Em 1798, a conspiração foi descoberta por delatores e os principais líderes foram presos. O movimento foi denunciado por delatores e a repressão foi implacável. Muitos dos envolvidos foram presos, exilados ou executados. Os líderes da revolta foram julgados e punidos de forma severa. Alguns foram condenados ao exílio, enquanto outros sofreram penas mais brandas. No entanto, a revolta não foi em vão. O movimento fez barulho e mostrou que havia um clamor por liberdade e justiça no Brasil. Embora a Conjuração Baiana tenha falhado, ela deixou um legado importante. Ela foi um símbolo da resistência dos oprimidos e uma inspiração para futuros movimentos de luta pela liberdade no Brasil. A Conjuração Baiana, assim como outras revoltas da época, foi uma expressão do desejo de liberdade de uma sociedade mais justa. Embora não tenha alcançado seus objetivos imediatos, ela contribuiu para o despertar de uma consciência política e social, que anos depois resultaria na independência do Brasil. O movimento de 1798, em sua tentativa de derrubar o poder colonial, foi um dos primeiros passos na longa jornada pela independência do Brasil, que só aconteceria em 1822. A Conjuração Baiana não é apenas uma página da história, mas um lembrete de que a luta por liberdade e justiça é atemporal. Seu legado ressurge sempre que o povo se levanta contra a opressão. O grito de liberdade que ecoou nas ruas da Bahia em 1798 ainda ressoa em nossas lutas atuais, porque, como os alfaiates e os outros conspiradores, o povo brasileiro sempre busca a sua liberdade. A Conjuração Baiana é um movimento que buscou a liberdade, a independência e a justiça, que nos lembra a força e a determinação do nosso povo. Um grito de liberdade, um pedido de justiça e um sonho de futuro melhor, que uniu as pessoas de diferentes origens e diferentes classes sociais e nos deixou um legado de luta e resistência que continua a inspirar novas gerações.